E quando este culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Fala para ele, você crê? Amém, amém. Então vamos receber com uma salva de palmas a pastora Josileide. Vem cá, minha irmã. Deixa Deus te usar aqui hoje. Amém? Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Cadê a igreja avivada que vai morar na eternidade? Ih, gente, tá fraco ainda. Cadê a igreja avivada? Deus é bom? O tempo todo Deus é bom. Gente, é um desafio pregar com o pastor João aqui, né? Misericórdia. Mas é como é Jesus que vai fazer o negócio? É Jesus que vai falar, é Jesus que vai mover todas as coisas, então a gente entrega tudo para Jesus. Amém? Você está preparado para o que o Senhor vai falar no seu coração nessa noite? Então, curva a sua cabeça e ore comigo. Comece a falar com Ele. Comece a dizer para Ele que o seu coração está disponível. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo e aprovei o Senhor nessa noite, ó Pai. Eu estou aqui como instrumento em Tuas mãos. Nessa hora eu te apresento a Tua igreja, ó Pai. Cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão conectados conosco e aqueles que estão aqui nesse lugar. Espírito Santo, eu reconheço a Tua presença, eu reconheço a Tua autoridade, eu reconheço o Teu poder entre nós e em nós. E que o Teu nome mais uma vez seja glorificado e exaltado. Nessa hora, ó Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de distração, ó Pai, todo espírito de resistência, ó Pai, de incredulidade, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, caia por terra todas as barreiras, todos os empecilhos, todos os obstáculos, ó Pai, que nessa noite porventura possa ou queira impedir que a Tua palavra, ó Pai, seja semeada no nosso coração e venha frutificar. Nós declaramos, ó Pai, que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela será lançada na nossa mente, no nosso coração. Pai, eu te apresento a Tua igreja e que a mente de cada um dos Teus filhos esteja alerta, o coração deles estejam receptivos para receber a Tua palavra. E o Senhor tem liberdade, Espírito Santo. O Senhor tem o controle de todas as coisas, que toda palavra seja vinda direto do Teu trono para ser ministrada para a Tua igreja. Glorifica o Teu nome, ó Pai, nesse momento, nesse lugar, como também é glorificado nos céus. E que a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, ela seja, ó Pai, estabelecida no nosso meio. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus trouxe uma palavra, assim, bem específica. Ele já tinha me dado essa palavra e essa semana, acho que na sexta-feira, eu estava conversando com o pastor João. E aí o Senhor confirmou que essa seria a palavra para que a gente estivesse meditando nesse dia. Está lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Amém? Nós temos vivido muitos desafios. E essa pergunta, ela vai cada vez mais ficar frequente para nós. Será que há solução? Quem aqui já fez essa pergunta essa semana? Quem aqui já fez essa pergunta hoje? Porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós perguntamos, será que ainda há solução para isso? Será que ainda há jeito? Às vezes nós falamos isso para as pessoas, né? Fulano, será que ainda tem jeito para essa pessoa? Será que ainda tem jeito para a minha família? Será que ainda tem jeito para o meu problema? Será que ainda há solução? Mas o que nós vamos refletir nessa noite está vinculado à família. Está vinculado a todo o plano das trevas que tem sido arquitetado e todo o decreto que tem sido
lançado sobre a vida das crianças, dos adolescentes e das famílias. As crianças, os adolescentes e os casamentos têm sido alvo de Satanás. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Por que é o alvo de Satanás? E o que é que nós precisamos fazer? E nós deparamos várias vezes quando nós andamos pelas ruas, quando nós vamos para vários lugares, cada gabinete que a gente atende, às vezes a sensação que a gente tem é, será que vai ter jeito? Se a gente sabe que a tendência é piorar, eu não quero te desanimar, não é um pensamento negativista, mas a tendência é ficar mais estreito. A tendência é ficar cada vez mais desafiador. E a solução, se do jeito que está, já está ruim, e você diz, pastora, que vai piorar, o que é que a gente vai fazer? Não é à toa que o versículo na palavra diz que aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Aqui não está falando de salvação, de crer em Jesus e ir para a eternidade, não. É de estar fazendo de livramento. De ter força, de ter perseverança, de resistir até o fim. Então, nessa noite, o Senhor quer que nós venhamos a refletir sobre isso. Por quê? Porque lá no Salmo 11, no versículo 3, vai dizer que se destruir os fundamentos, o que fará o justo? E qual é o fundamento que está sendo destruído? A família. É interessante que enquanto Satanás, ele sabe que se ele destruir a família, ele vai acabar com a sociedade, nós ainda não despertamos para entender que quanto mais nós fortalecermos as nossas famílias, mais resistência e mais trabalho ele vai ter, ou às vezes ele não vai conseguir que o plano dele seja executado. Então nós precisamos acordar, nós precisamos despertar para isso. O que é que nós estamos fazendo para fortalecer a nossa família? Porque o papel dele, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas a vida manifesta de Cristo na terra sempre será através de nós. E isso também é na nossa família. E nós vamos ler esse texto, porque é sobre esse texto que nós vamos falar essa noite. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. Vai nos dizer assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito um homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. É interessante que essa era a realidade. Havia maldade, havia violência, o homem só pensava no mal. E aí tem muita gente que diz assim, se Deus existe, por que existe o mal? Porque o mal é a ausência de Deus. Quando Deus proibiu Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava dizendo para ele, vocês seres humanos não foram feitos para saber lidar com o mal, porque no dia que Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal começou a atuar dentro do ser humano, ele não tem o controle se ele estiver sem Deus. O homem sem Deus, ele não consegue viver sem ser dominado pelo mal. Então, essa era a realidade de Gênesis capítulo 6, e essa é a realidade que nós temos visto a cada dia.
Se a gente liga a TV, é só notícias ruins. É só morte, é só roubo, é só destruição, é só violência de todos os sentidos, sexual, emocional, física. Então, a realidade era semelhante a essa. O homem era mau. Tudo que o homem pensava, tudo que o homem fazia era mau. E Deus olhou e falou assim: o meu coração está triste. O coração de Deus pesou. Deus não fez o homem para se destruir, porque na verdade não é Deus que destrói o homem que destrói a si mesmo. Romanos vai falar que Deus entregou, Paulo vai falar que Deus entregou o homem às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, e eles mesmos se autodestroem. Deus não destrói ninguém. É o pecado dominando o homem para que o homem se autodestrua. E é isso que nós vamos ver aqui nessa realidade. Então nós precisamos entender o que é que esse texto vai trazer para nós. Vamos continuar lendo. Que para mudar a realidade, porque quando você faz essa pergunta, será que há solução? Será que há jeito? Nós vamos aprender alguns posicionamentos nesse texto que precisa estar no seu coração nessa noite. Eu queria que você estivesse bem atento, principalmente você que é pai e você que é mãe. E você que não é, você tem sobrinho. Você conhece alguma criança, ou um dia você vai ter filhos também. E aprenda. Amém? Então, a primeira coisa, o primeiro posicionamento que esse texto vai nos ensinar, nós vamos ver a partir do versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Havia uma realidade drástica. Só havia maldade e violência, mas, porém, no meio daquela geração corrompida, Deus encontra um homem no qual ele acha graça, favor diante de Deus. E aí, vamos continuar no versículo 9. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, que o Espírito Santo ministrou para a gente refletir, o primeiro posicionamento, é que diante das situações que o mundo está caminhando, a sua família só vai prevalecer se você andar com Deus. Não há outra solução. Não há ninguém na face da terra que possa te ajudar se você não andar com Deus. Porque é isso que Noé fez. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, porque Noé andava com Deus. Vamos continuar lendo. O que é que acontece? Por que nós precisamos andar com Deus? E aí ele continua: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres humanos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que destruirei juntamente com a terra tudo. E aí Deus fala com ele: faça uma arca de tábua cipestre. Nela você fará compartimento e revestirá com betume por dentro e por fora. Vamos para o versículo 17. Porque vou fazer um dilúvio sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua esposa, as suas mulheres, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos.
De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Versículo 21. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você. Isso será para alimento de você e deles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia lhe ordenado. Quero dizer para você que pais que andam com Deus e temem a Deus serão instruídos por eles do que fazer para salvar a família. Aqui é interessante porque Noé, eu acho que nem ele imaginava que Deus o via daquela forma. Mas no momento em que Deus ele pensa em destruir a humanidade, e não pense você que essa vida vai continuar, vai chegar uma hora que virá assim a destruição, o juízo virá, Deus vai fazer o novo céu e nova terra, mas para que isso aconteça, essa será destruída. Então, da mesma forma que veio o dilúvio, ele prometeu através do arco-íris que não destruiria a terra mais por meio das águas, mas viria o fogo. E é interessante que Deus ele orienta a Noé o que fazer. Por que, pastor, eu preciso andar com Deus? Porque Deus precisa te orientar o que você vai fazer para proteger a sua vida, a sua família. Ninguém mais. E nós precisamos entender isso. O que é que tem feito com que as famílias sejam destruídas? Porque as famílias estão fracas. As famílias não oram, as famílias não leem a Bíblia, as famílias não estão unidas no meio dos desafios. As famílias estão mais para se separar do que para se unir. Por quê? Porque Deus não fala mais no meio das famílias. Não andamos mais com Deus. Não buscamos mais a Deus como nós deveríamos buscar. E não tem como. Para você salvar os seus filhos desse mundo corrompido, destruído, perverso, depravado, você vai precisar andar com Deus. Para que você encontre diante de Deus graça e favor, para que Ele te instrua daquilo que você precisa fazer para livrar a sua família do mal. Foi para isso que nós fomos escolhidos, como famílias de Deus, como povo de Deus. Então, o primeiro posicionamento que a história de Noé nos mostra é: nós precisamos andar com Deus, porque quando nós andamos com Deus, Deus compartilha com Ele os segredos do coração dEle e Ele nos instrui. Porque se a sua família não sabe para onde vai, é sinal de que ela não tem relacionamento com Deus. Porque quem sabe do seu amanhã é o Senhor. Nem eu, nem você sabemos. Então, a primeira coisa, nós precisamos andar com Deus. Por quê, pastora? Porque não é a sociedade que define a sua família. E hoje as famílias têm deixado que a sociedade as defina. Por quê? Porque perdeu-se os princípios do que é família. Por quê? Porque nós estamos desconectados com aquele que instituiu a família. Em meio de uma geração perversa que só havia violência na face da terra, Deus encontrou Noé. E os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. Ele pode encontrar a mim e a você nesse nível? Os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando quem possa adorá-lo, quem possa ouvi-lo, para que Ele fale para você: filho, olha só, sua família está desse jeito, mas eu quero te dizer, eu quero te instruir no que você vai fazer para que a sua família mude essa realidade. E aqui é interessante que fala do pai. Hoje de manhã o pastor João falou sobre paternidade. E se você não atentou para isso, Satanás está tentando matar os homens. O alvo é os homens.
Porque se ele destrói os homens, ele destrói tudo. Porque quem vai dar direcionamento para a família? Se o homem não se posicionar, a família fica perdida. Quem vai dar senso de paternidade para os filhos para reconhecer Deus como pai é o pai. Então, se ele destrói, isso está destruído na vida do ser humano. Então aqui a gente vê Noé, Deus encontrou Noé e foi Noé que ouviu a Deus e direcionou e fez aquilo que Deus pediu que ele fizesse para que a família dele fosse salva. Então, diante do caos que o mundo está se instalando, você precisa andar com Deus. E os filhos que são influenciados pelos pais, eles influenciarão aonde eles passarem. É interessante que, os anos passados, eu trabalhei com o pastor Rafael na mesma sala. E aí tinha coisa que eu dizia para ele assim, meu pai sempre me disse isso. Aí tinha, às vezes, eram umas 5 vezes no dia. Ele falou assim, você tem que escrever um livro e dizer assim, meu pai disse isso, minha mãe disse isso. Por quê? Porque meu pai e minha mãe foram influências na minha vida. Eu não estou mais com eles, mas eu carrego aquilo que eles me ensinaram. Então, se você for influência do seu filho, não importa onde ele estiver, é como se você estivesse com eles. Porque tem um Provérbios que eu acho ele maravilhoso, Provérbios 17:6. Vai dizer que os filhos que os pais são a glória dos filhos. Outras versões vai dizer que os pais são o orgulho dos filhos. E sabe o que entristece meu coração? É porque a maioria das crianças e adolescentes que eu atendo, os pais não são a glória dos filhos. Os pais não são o orgulho dos filhos. Porque estão ausentes. Não há como eu ser referência, não há como eu ser influência na vida de alguém da qual eu não faço parte, da qual eu não venho impactar de alguma forma. E nós precisamos despertar para isso. A Bíblia diz que você precisa ser a glória do seu filho. Você precisa ser o orgulho do seu filho. Você precisa ser o pai e a mãe que os seus filhos tenham prazer de falar daquilo que você ensina, daquilo que você instrui. E mesmo quando você não mais existir, ele vai dizer assim, quando meu pai e minha mãe estavam vivos, eles me falaram isso, eles me ensinaram isso. Hoje o que eu sei, eu agradeço ao meu pai e à minha mãe que me ensinaram tudo. Então, queira ser esse pai, essa mãe. E deixa eu te falar uma coisa. Presta bastante atenção nisso. Sabe por que o inimigo hoje, ele quer uma criança a partir dos 3 anos para influenciar? É porque ele descobriu que a primeira informação é a que vai ficar. O nosso cérebro não é igual a um computador, que você substitui informações. Então, quanto mais o pai, mais cedo ele se preocupa em instruir os filhos, na verdade, naquilo que eles precisam, e Provérbios 22:6 vai dizer isso para nós, é porque a outra informação não vai conseguir influenciar a mente do seu filho. Então, seja você o primeiro a influenciar, seja você o primeiro a instruir. Seja você o primeiro a direcionar os seus filhos no caminho em que ele deve andar. Porque muitas vezes a mente dos seus filhos são bombardeadas porque elas estão vazias de princípios. E qualquer princípio que eles ouvirem, eles vão acreditar. Então vamos despertar para isso. O segundo posicionamento que nós precisamos ter, o primeiro é andar com Deus, para que nós venhamos a encontrar favor diante dEle e ser instruído por Ele. O segundo posicionamento, busque ouvir de Deus como você deve educar, direcionar, ensinar, orientar, agir com seus filhos. E muitas vezes nós buscamos informações e conhecimento em tudo. Nós vamos para o Google, nós vamos para várias coisas. Mas nós esquecemos de ir
para aquele que vai te ensinar todas as coisas, e eu vou provar isso na palavra para você. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13... vai dizer, então, Deus disse a Noé. Qual foi a última vez que Deus falou com você a respeito da sua família? Qual foi a última vez que você parou e falou assim, Deus, eu estou com esse problema na minha família, o que eu faço? Ande com Deus e busque ouvir Deus. Juízes, capítulo 13. Eu gosto demais desse versículo. Juízes, capítulo 13. Vai dizer assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eu queria que você entendesse que na maioria das vezes onde há um caos, como está instalado na nossa atualidade, Deus, Ele busca alguém, Deus busca uma família através da qual Ele quer fazer algo extraordinário para mudar aquela realidade. E se não existir, Deus, Ele faz com que exista. E sabe por que Satanás quer tanto destruir o seu filho? É porque o seu filho tem um chamado específico de Deus para mudar a geração dele. E nós vamos ver isso em Juízes. Juízes vai falar, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, Ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse, eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem beba bebidas fortes, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse, eis que você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem beba bebidas fortes, nem coma comidas impuras. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno, até o dia da sua morte. Então, Manoá orou ao Senhor, dizendo, ai meu Deus, peço que o homem de Deus que enviaste, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. É maravilhoso isso aqui. Ele estava dizendo para Deus, Deus, o Senhor nos deu. Se foi o Senhor que nos deu, é o Senhor que vai nos ensinar. Mas para eu saber o que Deus quer que nós façamos com os filhos, eu preciso andar com Ele e eu preciso ouvir a Deus. A primeira oração dele não foi que ele venha com saúde, não foi que o Senhor venha prover um enxoval, não foi que o Senhor... Não, a primeira oração dele foi, Senhor, nos ensina como educar essa criança, nos ensina como criar essa criança. Porque havia um propósito específico, e eu pergunto para você, pai e mãe, você sabe qual é o propósito da vida dos seus filhos? Alguma vez você já perguntou para Deus? Porque isso é muito importante. Porque havia um cuidado específico que a mãe precisava ter, que ia influenciar na vida do filho.
Porque pai e mãe, não pense que a sua vida não influencia a vida dos seus filhos, ela influencia muito mais do que você imagina. E aqui a Bíblia está ensinando para a gente que ela influencia desde o ventre da mãe. Ele está dizendo, olha, essa criança, ela vem com um chamado específico, ela vem com um propósito específico, ela vem com a unção específica. Eu escolhi para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, mas eu preciso que vocês façam algo. Como ele é uma criança consagrada, eu preciso que vocês se consagrem, porque a consagração de vocês irá influenciar a consagração dos filhos. Como mudar a realidade que a gente tem vivido nas famílias, na vida das crianças e dos adolescentes? Andem com Deus, ouçam a Deus. Contem com Deus. Se posicionem. E foi isso que eles fizeram. Ele falou, Deus, como que a gente faz? O Senhor diz que Ele é consagrado desde o ventre da mãe. A gente não sabe cuidar, a gente não nasceu sendo pai. Não nasce sendo mãe, mas a gente tem um pai que nos ensina. E Deus está, gente, disponível. Deus está só esperando você fazer essa oração. Sabe aquele filho que você acha ele tão difícil? Deus está permitindo isso, sabe para quê? Para você parar de procurar em outros lugares aquilo que só o Senhor pode te falar. Aquilo só o Senhor pode direcionar, sabe? Porque Deus fez o seu filho do jeito que Ele queria que ele fosse. Mas Ele quer te falar como cuidar dos filhos. O que fazer? Receba de Deus as orientações primordiais que você precisa. Pastor, eu não posso pedir ajuda? Pode, mas o Senhor vai te direcionar até mesmo a quem você vai pedir ajuda. Sabe por quê, gente? Porque o filho de vocês é o que vocês têm de mais precioso. E uma das coisas que eu estava compartilhando com o pastor João, o que vocês precisam como pai e mãe é saber o quão precioso é ser pai e mãe. Deus não dá para a gente fardo. Deus não te deu fardo. Deus não te deu fardo. Seu filho, a sua filha não é um fardo. Se seu filho é difícil, ele está dizendo que na família a coisa está difícil. Seu filho sempre vai ser o reflexo do ambiente familiar. E os filhos são termômetros de como o ambiente está. Então, a partir de hoje, dobre os seus joelhos e fala, Senhor, como que eu educo os meus filhos? Como que eu ensino os meus filhos? Entendendo que todas as suas atitudes vão influenciá-lo. Terceiro posicionamento. Tenha os princípios da palavra de Deus como fundamento principal que rege a sua família. Às vezes nós vamos para a igreja e nós queremos que as crianças também venham. Só que isso não é o suficiente. Os seus filhos são bombardeados a semana inteira. Sete dias por semana. O tempo aqui na salinha não é o suficiente para desintoxicar a mente dos seus filhos. Se você não ensinar as crianças no caminho em que devem andar, elas não vão precisar crescer para desviar.
infelizmente, vai acontecer ainda criança. Só que nós temos uma responsabilidade. E nós vamos cobrar. O Senhor vai nos cobrar. Quando você chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar quantos presentes você deu para os seus filhos. Quantas viagens vocês fizeram. Mas Ele vai te perguntar o que você fez com o que eu te dei. Como que você cuidou da herança que eu te dei? Os filhos crescem e eles vão embora. Mas eles são reflexo de quem nós somos. Então tenha a palavra como um princípio que rege a sua vida e a sua família. Por quê? Porque no Salmo 78 vai nos falar sobre isso. E vai dizer assim, guarde isso no seu coração. Sabe por quê? Porque você, a partir de hoje, você vai ser indesculpável diante do Senhor. Porque a palavra diz assim, não esconderei aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais o quê? Que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusesse a sua confiança em Deus e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e não fossem como seus pais, gerações obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa palavra serve para nós. A escola tem trazido vários princípios, vários ensinamentos errados na mente do seu filho. Mas é porque a mente do seu filho ela não está ocupada com a palavra de Deus. E o clamor que o Senhor tem para fazer a igreja nessa noite é desperta e ensina a palavra às crianças para que elas possam resistir ao que está por vir. Nós precisamos, igreja, acordar para isso. Eu sei que é muito duro ouvir isso. Mas não há outra solução se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e nós colocarmos a palavra dele, a presença de Deus como presença real no meio da família. E eu vou te falar algo, que eu não sei se você sabe. Foi promulgada uma lei que o seu filho, que é um menino, chegar em casa dizendo que é uma menina, e você não concordar com isso, você vai perder o seu filho. Porque se vocês não despertarem agora, vai chegar um momento que vocês não vão poder ter os filhos de vocês. É muito sério, é mais sério do que nós imaginamos. Por que isso está acontecendo? Porque nós não entendemos quem nós somos em Deus. Nós ainda não entendemos o Deus que nós servimos. Deuteronômio 6. Vai continuar instruindo. E ele vai dizer no versículo 4. Escutem, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força.
Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará nos seus filhos, e delas falarão aonde estiver, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais da porta. E é isso que está dizendo, a palavra está dizendo para nós. Ensine os seus filhos a palavra de Deus, senão vocês vão perder os seus filhos. A escolha está na mão de vocês. Andem com Deus. Ouçam a Deus. E sejam cientes, quarto posicionamento, da responsabilidade que vocês têm para conduzir os filhos, o destino que Deus tem para eles. Salmo 127, 3, vai nos dizer: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Você é responsável por direcionar os seus filhos, por mostrar para os seus filhos qual é o destino que eles precisam tomar. A flecha é o arqueiro que projeta. Onde você está projetando seu filho? Qual direção você está apontando que eles devem seguir? A responsabilidade é sua. Sabe por que o Estado está tomando essa responsabilidade? Porque lugar vazio sempre é ocupado. Se você não ocupar o seu lugar, alguém vai ocupar. E não pense que a conta não vai chegar, porque ela vai chegar. Mas Deus é maravilhoso. Porque quando os pais não fazem, Ele mesmo faz. Eu não sei se você sabe, quando Terá ele saiu da terra dele, da terra natal dele, o destino de Terá era Canaã. Mas aí o que acontece? Ele morre no meio do trajeto. Mas só que Deus chega para Abraão e diz assim: aleluia, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E se você for lá ver no texto, qual foi a terra que Abraão foi? Canaã. A terra para o qual o pai dele já tinha sido orientado a conduzi-lo. E eu digo para muitos pais aqui, com temor ao Senhor, Deus te trouxe para Portugal, não tem a ver com você, tem a ver com o seu filho. Sabe por quê? Porque Deus ele não move o pai e a mãe se não houver ligado ao propósito dos filhos. Então você tem uma responsabilidade de você conduzir o seu filho, não só em direcionamento, mas também geograficamente, para que o propósito de Deus na vida dos seus filhos aconteçam. Isso a gente vai ver não só em Abraão, mas nós também vamos ver isso em Jesus.
Então, o primeiro posicionamento, ande com Deus. Busque ouvir a Deus. Tenha a palavra como o fundamento, o princípio que rege todas as decisões da sua casa, da sua família, que te direciona, que te ensina como educar os seus filhos, que te diz como resolver os seus problemas conjugais, que te diz como resolver os seus problemas financeiros. Tenha a palavra como primazia na sua casa. Assim você blinda para que Satanás ele não tenha brecha de entrar na sua casa e destruir a sua família. Se a palavra ela não tiver ali presente. O quarto posicionamento, seja ciente da sua responsabilidade. O Estado está fazendo o que ele está fazendo porque os pais não estão se posicionando como eles deveriam se posicionar. Sabe a marcha que nós falamos aqui? Era para todos vocês dizer assim, nós vamos lá. Nós vamos mostrar para o governo que na nossa família somos nós que mandamos. Nós vamos mostrar para o sistema que nós temos um Deus que nos governa e nós não nos governamos por decreto de maldição e destruição para as nossas famílias. Esse é o posicionamento que o Senhor espera de nós. Nós somos igreja, nós somos povo de Deus. Nós precisamos agir de forma diferente. Nós não somos mais um na multidão. Naquelas salas, tem muitas crianças clamando por nós. Tem muitas crianças morrendo dentro das casas e os pais não estão vendo. O Senhor te trouxe essa noite para dizer, desperta. Enquanto é tempo, se você não quer perder os seus filhos. Porque Satanás, ele não está brincando de roubar os seus filhos de vocês. Ele não está, gente. Nós precisamos acordar para isso. Há um clamor no coração de Deus para que nós venhamos a nos importar mais com isso. Tem coisas que Deus não vai fazer, é você que tem que fazer. E o quinto e último posicionamento é esse. Protejam os filhos de vocês com toda a força que vocês têm. Os filhos são de vocês. Os filhos não é da igreja. Os filhos não são da escola. Os filhos não são do governo. Os filhos são de vocês. E Joquebede entendeu isso. Havia um decreto, e aí eu te lembro de novo quando eu falei com você que o intento de Satanás é destruir a masculinidade, porque ele destrói a paternidade. Destruindo a paternidade compromete o nosso relacionamento com Deus, e nós não conseguimos viver nessa terra como identidade de filhos. Por isso que nós estamos na realidade que nós estamos. E havia um decreto que era para matar todos os meninos. As parteiras não ouviram. E nasceu Moisés. A mãe dele escondeu ele o máximo que ela pôde. Ela correu risco de vida, mas ela disse, eu entendi. Eu entendi que essa criança é algo muito precioso que Deus me deu e eu preciso proteger, eu preciso guardar, eu preciso cuidar, eu preciso amar como ela merece e precisa. E ela fez tudo que ela podia fazer. E quando chegou um tempo que ela não tinha mais o que fazer humanamente, entrou a ação divina e Deus entrou na história. Ela colocou o filho no rio e Deus fez com que a filha de Faraó encontrasse. Porque havia um chamado específico na vida de Moisés. Você é pai e mãe
para ser instrumento de Deus na vida de crianças que têm legados e chamados que vão mudar o mundo. Moisés mudou uma nação, Moisés tirou uma nação da escravidão. E nós vamos para Jesus. Jesus é gerado. E quando Jesus nasce, mais uma vez um decreto é estabelecido: mata todos os meninos abaixo de 3 anos. Só que havia um pai que andava com Deus, havia um pai que ouvia a Deus, havia um pai que temia a Deus. E o anjo chega para José e fala: José, querem matar o menino. Sai daí, se move geograficamente, porque você entendeu que você foi escolhido para proteger alguém que vai mudar o mundo. Se coloque de pé no seu lugar. Entenda que o filho que você tem, ele tem um chamado específico e Deus te escolheu para proteger, para cuidar, para guardar, para livrar, para ensinar, para educar da forma como você precisa fazer. Saia daqui nessa noite entendendo que não são os decretos que determinam a vida e a morte dos seus filhos. Que me falaram, que me chamou muita atenção. A pessoa falou assim pra mim: você tem conexão forte com aquele que governa o mundo. Eu queria que você saísse daqui com essa verdade. Você é filho de Deus. Você é filho de alguém que governa o mundo. Então não deixe que decretos, não deixe que leis venham gerar medo no seu coração. Não deixe que leis venham determinar o que a sua família é. Não deixe que leis venham destruir a vida dos seus filhos, porque o direito da vida e da morte está nas mãos do Senhor. E se você anda com Deus, se você busca a Deus, se você ouve a Deus, se você sabe a sua responsabilidade, se você se posiciona a proteger os seus filhos o máximo que vocês puderem, quando vocês não puderem, o Senhor pode fazer igual Ele fez com Moisés. E Jesus nessa noite, Ele convida homens que queiram ser como José, que ande com Deus, que ouça Deus, seja instruído por Deus e seja o protetor das famílias. Porque se você seguir esses posicionamentos, Satanás não vai ter poder para destruir a sua família. Entenda isso. E Jesus em Mateus, Ele vai dizer para nós: Mateus 24. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês para encerrar. Mateus capítulo 24. Jesus vai dizer: pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Assim como foi Moisés, quando o caos estava instalado, o dilúvio veio.
Porque a palavra diz que a ira do Senhor ele virá sobre os filhos da desobediência. Mas nós precisamos despertar para que cada pai ele possa colocar a sua família na arca, a sua família na presença de Deus, a sua família para serem protegidas pelo Senhor, guardada pelo Senhor. E é esse que o Senhor te chamou nessa responsabilidade nessa noite. E realmente, para finalizar, Malaquias vai nos dizer: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. E o Senhor te diz nessa noite, Ele quer te tocar para converter o seu coração aos seus filhos. E o seu coração convertido ao coração dos seus filhos converterá o coração dos seus filhos aos seus, e o Senhor estabelecerá o princípio dele, a verdade dele, o livramento dele, a graça dele sobre a sua casa e sobre a sua família. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas guarde essa verdade no seu coração, porque o Senhor quer mudar a história dessa igreja, quer mudar a história da sua família. Decidido a envergonhar Satanás e a desfazer todo o decreto e intento das trevas contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. O seu amor é como um furacão, eu me rendo. Declare isso, declare isso. Declare com toda a sua força. Mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, quanto que Ele me quer. Declare isso. Oh, Ele me amou. Declare isso. Nosso galardão, teu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra, veja apaixonado. Declare isso, igreja! Coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Me ama. Me ama.
igreja. Declare mais alto. E é nesse nosso amor, é nesse amor que nos envolve, é nesta convicção de que nós vemos o céu se unindo à terra, única e exclusivamente para salvar a mim, a você, para salvar a nossa família. Tudo isso que nós ouvimos aqui, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos viver essa realidade. Mas é uma realidade que jamais nós vamos viver se nós não tivermos Jesus na nossa vida. E nós não poderíamos deixar de terminar esse culto sem duas oportunidades para você. A primeira oportunidade é para você que nunca disse sim. Eu aceito, sim, eu confesso ao Senhor Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. E eu quero te dar a oportunidade de você começar esse primeiro alinhamento, porque tudo que Deus vai fazer através de você, para a sua família, para os seus filhos, Ele primeiro precisa fazer em você. E o primeiro passo hoje, talvez para você mudar a história, o curso da sua família, o curso da sua geração, é apenas uma decisão de dizer sim para o Senhor Jesus. Sim, eu recebo ao Senhor Jesus. E eu quero te dar essa oportunidade. A segunda oportunidade que eu quero dar aqui nessa noite é para você que um dia já disse sim para Jesus, mas que por qualquer momento, durante a jornada da sua vida, você se desviou dos caminhos, você se enfraqueceu, você deixou de ter esse relacionamento com o Pai, e que hoje você quer retornar à casa do Pai, você quer se reconciliar com o Senhor, você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Você que nunca disse sim para Jesus, mas que hoje quer entregar a sua vida para Jesus aqui publicamente, levante a sua mão direita bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Já existe aqui uma irmã que tomou essa decisão. Se existe mais alguém, pode vir aqui à frente, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que quer reconciliar-se com o Senhor Jesus. Você estava afastado, você estava fraco, e hoje você quer renovar a sua aliança. Levante assim a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Você que quer renovar a sua aliança, você que quer renovar o seu compromisso, você também pode vir aqui à frente. Você que levantou a mão, pode vir aqui à frente, porque esse é um passo importantíssimo, onde nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, onde nós reconciliamos com o Senhor Jesus. Se existe mais alguém, pode vir aqui à frente, pode vir aqui à frente, pode vir que nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua casa, vamos orar pela sua família. Existe mais alguém? Amém. Olha para mim aqui, você que está aqui à frente, a minha irmã, olha para mim, olha. Essa foi a melhor decisão que a senhora tomou na sua vida. A melhor decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E neste momento, eu quero que você repita, toda a igreja vai repetir uma oração comigo. Bem alto. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de agir. E a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor Jesus, ao qual eu reconheço como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa, Jesus, os meus pecados, cometidos por obras, por palavras, por pensamentos. Escreve o meu nome no livro da vida,
porque a partir de hoje eu estarei sempre com o Senhor Jesus, sempre com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que há uma festa no céu. Olha para mim aqui, a Bíblia diz que há uma festa no céu, e nós não poderíamos deixar essa festa acontecer sozinha lá. Então, como igreja, nós também preparamos uma festa para você. Enquanto nós estamos preparando, preparem a festa, meus irmãos, preparem a festa. Eu quero muita festa. Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 a senhora vai virar para trás, e você vai conhecer a sua nova família em Cristo. Amém? Vamos lá, festa, 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 festa. 1, 2, 3. Somos corpo, se bem ajustado, totalmente unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso. Canta isso para o seu irmão. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Aleluia! Glória a Deus! Noite de adoração, onde nós ouvimos a palavra, noite de salvação, libertação, cura, transformação. Nós vamos sair daqui defendendo a nossa família, cuidando da nossa família. Vire para o seu irmão e fala com ele assim: olha, não se esqueça, à meia-noite eu tenho um encontro com você, lá no Instagram da Lagoinha Lisboa, para nós orarmos. Amém? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este culto, por este tempo maravilhoso que nós estivemos aqui orando, estudando a tua palavra, louvando, adorando ao Senhor. O Senhor foi exaltado, o Senhor foi glorificado, a tua palavra foi pregada, Pai. Vidas receberam o Senhor Jesus. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, uma semana inundada, recheada da presença do Senhor, Pai. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Uma excelente semana, em nome de Jesus. E você que está em casa, que honra, que privilégio poder mais uma vez servir ao Senhor do seu lado, cultuar com você, adorar ao Senhor com você. Talvez você tomou a decisão de aceitar, entregar a sua vida para Jesus, reconciliar-se com Jesus. Eu quero te indicar esse número de telefone que está aqui no meu canto esquerdo, 91-600-8010. Você nos procure, que nós queremos ir até você. Nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos estar próximo de você. Queremos ser uma família que cuida de você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Boa semana.